por mais esse estudo, que o Espírito Santo seja o nosso professor, que o Senhor use a vida do Rodrigo, que ele possa ser um canal de bênçãos nessa noite na vida de cada um. É o meu pedido em nome de Jesus, amém. Podemos começar, gente? Pode. Rodrigo, se você puder desligar o microfone da minha mãe, quando ela quiser falar, ela liga o microfone. Tá fazendo Eu acho barulho que ela de não sabe vocês? ligar. Tá, eu deixei desativado aqui. Se aí quando quiser comentar alguma coisinha, é só ligar. Então vamos lá, gente. Começando, né, sobre esse estudo, né? A gente pode confiar na Bíblia, né? A Bíblia é um livro confiável. As coisas que estão escritas aqui são realmente inspiradas por Deus, é a palavra verdadeira de Deus. Existem contradições entre os escritores, entre os livros, porque a gente sabe, né, que existe uma Bíblia só. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade. Mas existem mais de 40 mil religiões cristãs que seguem coisas diferentes com a mesma Bíblia. A gente não está aqui para falar de igreja, mas é interessante pensar que existam tantas interpretações diferentes de um livro só. Mas será que isso faz sentido? Será que isso é possível ou seria possível biblicamente? Então, para começar nosso estudo, a gente vai começar no texto de João 17, verso 17. Eu vou colocar, acho que todos os textos vão estar na tela, mas eu acho bem interessante que todo mundo possa pegar na própria Bíblia, que possa conferir. Às vezes tem uma diferencinha de tradução que é interessante também, que pode fazer a gente entender melhor algumas coisas. Então, primeiro texto, João 17, 17. Assim que vocês acharem, quem quiser pode ler pra gente, por favor. Encontraram o texto aí? Diz assim, santifica-nos na... Peraí. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quem que tá falando isso aí, Carmen? Oi? Quem que falou essa frase aí pra gente? Foi eu. Ah, não, sim, mas quem que falou isso no texto bíblico? Quem... Ah, Aí é no Evangelho de sim. João, mas quem tá falando? Foi João, né, que escreveu. João que escreveu, e essa fala foi Jesus que falou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o quê? A verdade. Ela é verdade. E Rodrigo, Sim, pode falar. na minha tradução tá santifica-vos pela tua verdade. Santifica-os pela tua verdade. Olha como é que é legal ter as diferenças de tradução, né? No meu tá, santifica na verdade, e a tua palavra é a verdade. A sua tá tua igualzinha a palavra. minha. A palavra de Deus, né? É a verdade. Então Jesus está afirmando, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela nos santifica, né? A verdade nos santifica. O próximo texto está no livro de Gálatas, Gálatas 1:11. Um pouquinho para frente aí de João, vai ter Atos, Romanos, Coríntios. E o problema é enxergar. Peraí, querido. Pode ir no seu tempo, não tem pressa não. Tá, Gálatas 1:11 e 12. tá bom. Gálatas. Gálatas 1, o quê? Versos 11 e 12. Tá. Ai, meu Deus. Gálatas 1, verso 11 e 12. e Isso? 12. Isso mesmo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homens algum,
mas pela revelação de Jesus Cristo. Aqui tem mais um momento, mais uma informação importante pra gente. A palavra de Sim, Deus, ela é a verdade. E aqui sim. em Gálatas, Paulo está dizendo que o que ele está anunciando não é segundo o homem, não é segundo o interesse humano, segundo a vontade humana. Não. É a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, é a verdade e a revelação de Deus. De Então, além Jesus. de ser a verdade, ela vem de Deus. E muitas vezes a gente quer dobrar a vontade da Bíblia à nossa própria vontade. A gente quer fazer com que a Bíblia diga o que a gente quer ouvir. Mas na verdade, a gente tem que se dobrar ao que a Bíblia diz. Muitas vezes vai acontecer que a minha opinião é diferente da Bíblia. Mas quem que tá certo? A opinião do Rodrigo ou a palavra da Bíblia? Isso é um A pensamento que a gente tem palavra que ter da muito Bíblia, fixo, né? né? Porque o que acontece? Sim. Muitas vezes a Bíblia vai falar uma coisa e as pessoas vão falar outra. A gente às vezes É. escuta várias vezes uma mesma coisa, mas não é o que a Bíblia diz, né? Isso acontece em muitos momentos. Se você for pensar em alguns textos bíblicos, tem coisa que a gente escuta tantas vezes sendo repetida que a gente toma como verdade, mas não é o que o texto da Bíblia diz. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando teve a Arca de Noé, os animais entraram na arca, né? Noé falou, deixou a porta aberta quando ele estava terminando de construir, e os animais entraram na arca. Quantos animais de cada espécie entraram na arca? É par, né? O Alguém par de mais? cada um. Ah, um par de cada um. Alguém mais? Rodrigo, Sim, pode falar. então, os animais puros foram 6 pares, né? 7 pares. 7 pares, 7 perdão. pares. E os impuros foram um par, Um né? par, exatamente. Mas se você for perguntar isso para quase todas as pessoas vão responder um casal de cada animal, não é? Porque é assim que a gente Foi como escuta. eu É assim falei. que é repetido, é assim que aparece nos filmes, é assim que aparece nas historinhas. Mas o texto bíblico fala uma coisa e a maioria das pessoas fala outra. Só que a gente toma aquilo como sendo verdade. E se a gente for conferir no texto bíblico, você vai ver que a Bíblia está falando uma coisa e as pessoas estão falando outra. Vou dar outro exemplo para vocês. Na história de Moisés. A gente sabe que quando Moisés nasceu, o faraó mandou matar os primogênitos, não é? Aí a mãe de Moisés pegou ele e colocou ele numa cestinha. E colocou a cestinha onde? No Rio. No Não, Rio. não é o que a gente escuta? Pegou e colocou a É, cestinha no rio e a cestinha foi descendo pelo rio até que a filha do faraó encontrou, não é? é. É assim que todo mundo fala, é assim que tá nos desenhinhos, é assim que tá nos filmes, mas não é assim que tá na Bíblia. A Bíblia diz que a mãe dele foi lá e colocou a cestinha no leito do rio, na margem do rio. Ele não colocou no rio. A gente sempre escuta que ele colocou no rio, mas na verdade não. Ela colocou na margem do rio e aí a filha do faraó desce e encontra com ele. Só que muitas vezes a gente escuta a mesma coisa várias e várias vezes e toma como verdade uma coisa que a Bíblia nunca disse. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a palavra de Deus ela é a verdade e ela é a única verdade. Então muitas vezes a gente vai escutar várias pessoas falando uma coisa e a Bíblia falando outra. E a gente fica com quem? Com a opinião das A Bíblia. pessoas ou com a Bíblia? Esse é A um ponto muito Bíblia, né? importante. Próximo texto, pessoal, está na segunda carta de Pedro 1:20. Lá no final, perto de Apocalipse, primeira carta de Pedro 1:20. Primeira carta de Primeiro ou é a segunda carta de Pedro? Ah, desculpa, eu falei errado, é a segunda. Tá certo, Juliana. Segunda carta de Pedro 1:20. Tá aqui, ó. Todo mundo encontrou? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Espírito Santo. Eu posso ler aqui na minha tradução? Por favor. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas.
mais ou menos parecido, né? Ninguém pode explicar por si mesmo. A da tua mãe, da Carmen, tava que ninguém pode interpretar segundo sua própria vontade. Na minha fala que não provém de particular elucidação. Tudo dizendo a mesma coisa, mas a de vocês está mais fácil de entender do que a minha. O que está dizendo aqui? Para interpretar a Bíblia, a gente não tem que interpretar de acordo com a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. A gente tem que interpretar assim como o texto diz. Porque nenhuma profecia foi dada por vontade humana. As profecias não são para satisfazer as vontades humanas. Elas são para mostrar a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque nada aqui que a gente vai ler foi escrito por homens segundo a vontade de homens. Não, foi escrito por homens, sim, mas movidos pelo Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Esse aqui complementa o texto de Gálatas que a gente leu, né? O evangelho não é segundo a vontade humana. E a interpretação também não deve ser segundo a vontade humana. É o que é do jeito que a Bíblia diz. O próximo texto está em Isaías 8:20. Isaías 8, verso 20. Se vocês já acharam aí, me avisem que aí eu leio aqui pra gente. Tá escrito assim: mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. Os que os médiuns dizem não têm nenhum valor. O que está dizendo É, aqui? 8:20? 8:20. 8:20. Isaías, é isso? O meu tá assim, não. O meu tá diferente, bem diferente também do Meu livro tá dele. a lei e ao testemunho, Tem que desligar o microfone porque tá dando interferência, gente. acho que é o meu, mas aí eu não posso falar, Não, foi, agora deu certo. Pode falar. né? Então, o meu tá assim. Já me perdi. 8:20. Tá aqui. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. É isso aí, tá igual o meu também. O que está dizendo? A lei e ao testemunho. Quando a gente vai tentar estudar a Bíblia, vai tentar entender as coisas de acordo com o que Deus estipulou pra gente, o jeito que Deus ensinou pra gente, a gente tem que ir para onde? Para a lei e para o A testemunho. lei e o testemunho. Se eu quero entender como funciona a morte, como é que eu vou entender como funciona a morte? Buscando textos sobre a morte em vários livros diferentes da Bíblia e comparando eles. Se eu quero entender como é que vai ser a volta de Jesus, eu vou pegar vários escritores bíblicos que falam sobre a volta de Jesus, vou juntar essas informações e juntando essas informações eu consigo formar uma doutrina, formar um entendimento. Então, se a gente não for para buscar as informações relativas a Deus na própria Bíblia e no testemunho, nós não vamos ver a alva, ou seja, nós não vamos ter salvação. A gente não pode acreditar na palavra humana, né? Maldito o homem que confia no homem. Mais um ponto aqui pra gente. A gente viu que Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Toda a Bíblia é verdade? O que vocês acham? Sim, né? Então tudo que fala na Bíblia é a verdade. Com certeza. Toda a Bíblia é verdade. A palavra de Deus é verdade. Então o que fala em Gênesis é verdade e o que fala em Apocalipse é verdade. Tudo que tem na Bíblia é verdade. Segunda carta de Timóteo 3, 16 e 17. Se vocês quiserem, a gente pode ir lendo na tela para ser mais rápido, mas eu acho interessante todo mundo pegar a Bíblia aí para conferir, tá? Eu estou aqui vendo na Bíblia. Isso é importante. Assim que a senhora achar, a senhora me fala que a gente dá seguimento. Pergunta, tá todo mundo conseguindo ver a tela? Será? Eu não chego, não. Estou muito pequenininho para mim. Não, tá bom. Aqui, 2 Timóteo o quê, Rodrigo? 3,16. 2 Timóteo 3,16. Está aqui, ó. Está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, o que está falando aqui? Amém. Qual parte da Escritura é verdade? Toda Toda ela, a Escritura. Então, o Novo Testamento é verdade? Sim. O Antigo sim, Testamento é verdade também? Sim. sim, E aí eu pergunto para vocês: se eu acredito de uma forma e a Bíblia fala outra, quem está com a verdade? a Bíblia. A Bíblia. A gente tem que parar de ter esse orgulho próprio que muitas vezes a gente tem, né? Muitas vezes a gente quer dobrar a Bíblia à nossa vontade, mas não é assim que funciona. E aí acontece o que eu falei para vocês, né? É uma Bíblia. 40.000 religiões cristãs que dizem seguir a mesma Bíblia. Não tem como, né, gente? Então é porque o que acontece? Muitas pessoas vão dobrando a interpretação bíblica à vontade delas próprias, em vez de seguir o que ela está dizendo por si só. Então isso aqui é muito importante. O próximo texto é Salmo 119, verso 160. Salmo 119, verso 160. Salmo 119, Verso 160. tá. Pode ler? Pode. Então tá. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Olha só. Então a palavra de Deus ela é verdade em tudo e ela dura para sempre. Sempre. Agora a gente vai pegar no mesmo Salmo 119, verso 89. Como é que é? Salmo? É o mesmo salmo, tá? No 119 mesmo, verso 89. Ah, sim. Tá bom. Verso 89. Aqui, ó. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus permanece para sempre. Sempre. Então ela não muda, concordam comigo? Se ela permanece É, para sempre, ela não pode mudar. A mesma é palavra verdade. que era lá no Gênesis, ela é até hoje e ela vai ser até a volta de Jesus. Sim. Mais um verso agora, no mesmo salmo ainda, agora o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Então, como a gente deve pautar a nossa vida? De acordo com a Bíblia, porque ela vai ser lâmpada para os nossos caminhos, né? Ela vai ser luz para os nossos caminhos. Ela vai mostrar para a gente a direção certa a seguir. A gente pode se desviar da vontade de Deus em qualquer momento das nossas vidas, mas se nós estivermos firmados na verdade, na palavra de Deus, a gente vai saber o caminho certo a andar. A gente vai saber se a gente está fazendo ou não a vontade de Deus, se a gente está caminhando ou não para a salvação, né? Que Ele oferece para todos nós. O É próximo texto verdade. agora está em Provérbios. Ó, Provérbios 30, verso 5. peraí. Provérbios 30, Verso 5. tá. 35. Pode ler? Pode sim. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então, Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. isso aí. Toda a palavra de Deus, ela é verdade, toda a palavra de Deus, ela é pura, toda a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então você vê como que a gente está pegando vários escritores diferentes falando a mesma coisa? E escudo também, né? Proteção. Isso aí lembra aquela música, né? Escudo para o que nele crê. É verdade. Temos mais um salmo agora. Salmo 33, 11. Salmo 33, Salmo 33, verso 11. 11. Tá aqui, ó. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Opa. Então, a palavra de Deus, ela dura para sempre, ela é verdade, ela é pura
E o conselho que ele dá através da sua palavra também dura para sempre, né? De geração em Em geração. geração. Porque Deus não faz separação entre os povos, né? Ele não faz distinção de pessoas, acepção de pessoas, como a Bíblia diz, né? Deus ama todos nós. E os conselhos que ele dá através da Bíblia são para toda a humanidade, para o nosso bem, né? É Romanos verdade. 15:4 agora. Ah, eu não tô dando espaço aí para ninguém ler. Pode ler também. Parece que hoje só a senhora está com coragem para ler, mas tá bom. Romanos o quê, filho? Romanos 15:4. Romanos 15:4. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a Bíblia foi escrita para quê? Para o nosso ensino. Ensino. O nosso ensino no quê? Nos caminhos de Deus. Para que a gente possa estar apto para escolher entre o bem ou o mal. Para que a nossa escolha seja feita de forma racional, né? Para que a gente saiba que lado escolher. Agora, pertinho de Romanos aí, primeira carta de Coríntios 2, 12 e 13. Doze. Primeira Mas Coríntios nós, 2, 12 e 13. mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Você vê, isso aqui é mais ou menos um resumo de tudo que a gente viu aqui, né? Aqui fala que a gente está recebendo a palavra de Deus não com o espírito do mundo. O que é o espírito do mundo, né? Com as vontades do mundo, os desejos do mundo, né? A gente vê que a Bíblia faz uma comparação entre os que são de Deus e os que são do mundo, né? E aqui fala que a gente recebe essa revelação do Espírito que vem de Deus e não do mundo. E ele dá pra gente gratuitamente esse conhecimento e dá pra gente gratuitamente a salvação. E aí ele fala, né? Não ensinando segundo as palavras humanas, mas ensinadas pelo Espírito. Vamos para mais uma pergunta. A gente já viu que a Bíblia é a verdade. A gente já viu que ela é a palavra que conduz a gente para o caminho correto. A gente viu também que ela dura para sempre, que ela é nosso escudo, ela é nossa proteção. Então ela é a nossa proteção contra o mal. A senhora quer acrescentar alguma coisa, Carmen? Pode falar. Quem, eu? Você acrescentar alguma coisa? Não, eu estou entendendo. Eu pensei que a senhora ia falar alguma coisa, mas se quiser acrescentar, pode falar, tá bom? Tá bom. Agora a próxima pergunta pra gente é o quê? A palavra de Deus não muda, mas e Deus? Deus muda? Não. Essa é fácil, né? Deus é imutável. Ele é imutável. Imutável. Ele é eterno, né? Eterno é o quê? Não tem começo e não tem fim. Nem fim. Agora, o primeiro texto que a gente vai ler sobre isso é Tiago 1:17. Ai, peraí. Pode deixar que eu leio esse, porque minha mãe deve estar cansada. Tá lá no finalzão perto do Apocalipse, Tiago 1:17. Só como curiosidade, quando vocês estão achando o texto, quem que escreveu esse livro aí, vocês sabem? Tiago? Aham. Pelo jeito não foi Tiago, né? É que todo mundo lê e pensa que é Tiago o discípulo, não é? Não é irmão de Jesus? Não foi irmão de Jesus? É isso aí, Carmen. Foi o Tiago, irmão de Jesus. Não foi o Tiago, discípulo. Peraí que estou procurando ainda ele. Tá lá pertinho do Apocalipse. Sim, eu sei. É de Pedro. Achei. Tiago 1:17. Qual é? Tiago o quê? Capítulo 1, verso 17.
Pode ler, Juju. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. De novo, hein? Palavra da Glória a Deus. verdade. E está dizendo que o nosso Pai, o Deus do céu, não tem sombra ou variação de mudança. Não existe nenhum tipo de mudança no caráter, na vontade, na verdade e na palavra de Deus. Ô, Rodrigo, Sim. eu acho que quando fala que Deus não tem variação, né? Que hoje em dia as pessoas querem atualizar, né? Uhum. Igual, por exemplo, essa novela que o pai. Eles fizeram um remake, Vale Tudo. Aí eles fizeram assim, eles atualizaram a novela com os costumes do tempo de agora, né? E as pessoas querem fazer isso com a Bíblia também, né? Eles querem colocar os ensinamentos bíblicos como o tempo de agora, né? E não, a Bíblia fala que não muda. É a mesma coisa. Lá desde Gênesis até Apocalipse, as gerações e gerações que mudaram, né? É uma coisa só, uma palavra só, né? Isso. E é justamente por isso que a gente tem tantos conflitos, tantas ideias diferentes, tantas doutrinas, não é? Porque as pessoas não aceitam essa verdade de que Deus não muda. E as pessoas querem mudar Deus, né? Quantas vezes aparece aqui no Brasil mesmo, deputados, senadores e vereadores e políticos em geral que querem mudar a Bíblia, que querem trocar, atualizar o texto bíblico porque fala que isso aqui era muito machista, isso aqui era muito racista ou qualquer coisa do tipo. Quantas vezes isso não aparece notícias e notícias na internet falando sobre essas coisas, né? E muitas igrejas querendo mudar a Bíblia também, né? Muito, muito. A gente vê demais isso aí. Querendo pegar coisas estabelecidas, né? Por exemplo, o casamento entre homem e mulher. E agora querem normalizar o homossexualismo e coisas do tipo que a Bíblia não permite, né? Tá? As pessoas mudam por conta própria algo que a Bíblia já estabeleceu como verdade. E Deus falou, né? A minha palavra dura para sempre. E aqui está dizendo que o próprio Pai também não muda, né? O próximo texto está em Hebreus, pertinho de Tiago, Hebreus 13, verso 8. Isso aqui vale para Jesus, vale para o Espírito Santo e vale para o Deus Pai também. Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso aqui já diz tudo, né? Então, nosso Deus, a Trindade Santa, ela é a mesma hoje, ontem e para sempre. Não tem mudança. Números 23, 19. Vamos lá para o comecinho da Bíblia, ver se fala a mesma coisa. Vou ler aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, mais uma vez, né? Lá no comecinho da Bíblia, agora Moisés falando, né? Deus não é homem para que minta. Ele não volta atrás do que ele disse, e o que ele disse sempre é verdade. Porque quem que é o pai da mentira? É o outro lado. O diabo. É o diabo. É o outro lado. Malaquias 3, verso 6. O último livro do Antigo Testamento, ali pertinho de Mateus. Ele é o enganador das nações, né? Ele é o pai da mentira e enganador das nações. Exatamente. Agora você falou o quê? Malaquias 3, 6. Tá. Você vê, a gente está pegando muitos textos repetitivos, falando a mesma coisa, mas o intuito desse estudo é exatamente esse. É pegar textos iguais de autores diferentes. Entendi. Nossa, minha vista que tá ruim pra caramba. Se a senhora estiver cansada de ler, a gente vai lendo, viu? Pode ficar tranquila, Não, mas... o problema é só a dificuldade para enxergar, porque meu abajurzinho queimou. E eu não enxergo muito bem. Ô mãe, deixa que eu leio. Então, não, mas o problema é que eu quero achar, mesmo você lendo, entendeu? Pronto, pode falar.
Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6, tá? Porque Uhum. eu, o Senhor, não mudo. Então a gente tá vendo vários autores diferentes falando a mesma coisa. Hebreus 6, 16, Hebreus 6, 17 e 18. Esse aqui é bem legal também. Hebreus 6, 17 e 18. Eu vou ler aqui então. Por Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha aqui Esse diz aí, que existem duas. peraí. Esse aí é Hebreus o quê, filho? Hebreus 6, 17 e 18. Ah, tá, obrigado. Aqui a É gente como... vê que existem duas coisas imutáveis. O que são as duas coisas imutáveis? O propósito de Deus e que é impossível que Deus minta. Deus nunca vai mentir e Deus nunca vai mudar os seus propósitos. Então faz sentido a gente pensar que a palavra de Deus mudou? Faz sentido a gente pensar que antes era de um jeito, agora é de outro? Não faz, né, gente? Próximo texto, Salmo 90, verso 2. Salmo 90, Tá. verso 2. Assim que os montes. Ah, não vá dando, peraí. Assim que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra, eu o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade e eternidade, tu és Deus. E o mesmo É, Deus da criação é o nosso Deus de hoje. O mesmo é. Deus que criou todas as coisas, ele é o mesmo Deus que vai ser para sempre igual. É. Agora, Salmo 102, 25. Salmo 102, 25. Lê aí, Juliana. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Então você vê que desde os tempos remotos, ele é o mesmo Deus de eternidade e eternidade. Ô, Rodrigo, Sim. a gente lendo essas passagens, a gente pensa o seguinte, que Deus, né? Quanto tempo que Deus criou o mundo? Muito, nem sei quanto tempo, quantos anos, né? E ele é o mesmo pensamento, ele não muda o pensamento como às vezes nós mudamos. Que a gente julga Deus, como às vezes a gente julga que Deus é que nem a gente, né? A gente muda, né? Uma hora eu gosto do azul, outra hora eu gosto do amarelo, né? E Deus não é assim, o pensamento são os mesmos, os propósitos são os mesmos, não muda. Por exemplo, se Jesus vai voltar, quanto tempo está se ouvindo isso? Muitos e muitos anos. Mas independente do tempo passar, ele não muda o propósito dele. Uma hora Jesus vai voltar e vai se cumprir tudo. Já se cumpriu muita coisa, né? E as coisas vão se cumprir, independente do tempo que passe, né? Porque o propósito dele não muda. É, exatamente. É aquele texto que fala, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai mudar de ideia no que ele disse, né? O que ele prometeu, ele vai cumprir. Como você falou, né? Tantas e tantas profecias que a gente olhando humanamente falando, fala assim, isso aqui é impossível de acontecer e aconteceram. Por que que essa não vai acontecer, né? Verdade. Hebreus 1, versos 10 até o 12, gente. Hebreus 1, 10 ao 12. Podem deixar que eu leio esse, tá? Tá, Vou esperar a Carmen achar ali. Hebreus 1, 10 a 12. tá bom. Pode ler. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. O que está dizendo aqui? O nosso mundo, o que foi criado por Deus com todo amor e carinho, mas que foi corrompido, que foi
com o pecado destruído, esse mundo vai ser destruído, não vai? Assim como foi Vai. destruído lá no dilúvio, a gente sabe que dessa vez vai ser destruído com fogo. Mas embora É, esse mundo seja destruído, Deus permanece. Sim, todos verdade. eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém. Então, nosso Deus, ele é eterno, maravilhoso, ele não muda. Tudo pode mudar, mas o caráter de Deus, o propósito de Deus, a vontade, a palavra e a lei de Deus não mudam. Verdade. Primeiro livro de Timóteo agora, 1:17. Esse aqui é um bem simplesinho, bem rapidinho. Eu vou ler aqui pra gente, ó. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Ele é nosso Rei Amém. eterno e único. Apocalipse 1:8. Apocalipse. 1:8. Pronto. O Apocalipse foi escrito em que língua, vocês sabem? Emprego? Não, como é que é? Isso, em grego, exatamente. Né? Isso. A bolinha tá latindo. Acabou com a bolinha. Oi, bolinha, bagunceira. Ela tá latindo, eu não escuto. Já sou meia surda. Vamos esperar a bolinha Pode sossegar. ler. Espera aí. Pronto, eu já achei. Mãe, por que tá latindo? Lê, Juliana. Lê que eu não consigo chegar direito. Não. Tira a bolinha aí, mãe. Cala a boca, bolinha. Nossa, Deus. Fecha a porta. Ah. Cala a boca, bolinha. Pronto. Ó, agora desligou o microfone da bolinha. Apocalipse, né? Apocalipse 1:8. Por que eu perguntei em que língua que isso aqui foi escrito, né? O Apocalipse foi escrito no grego. O alfa é a primeira letra do grego e o ômega é a última. É como se ele estivesse falando assim, eu sou o A e o Z no nosso vocabulário, né? Aqui diz, Deus fala, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando ele diz que ele é o alfa e o ômega, eu sou o começo e eu sou o fim. Fim. Princípio e o fim. Agora, pensando sobre tudo isso que a gente leu, Deus é eterno, a palavra de Deus, ela é a verdade e ela também é eterna. Nós podemos mudar o que Deus falou? Não. Não. De jeito nenhum. De maneira... É isso aí, é assim que se fala, de forma nenhuma. Nem tirar e nem acrescentar. Então aqui eu coloquei vários textos que falam a mesma coisa, tá? Eu vou ler eles rápido, senão a gente vai perder muito tempo, mas todos eles vão estar aqui na tela e eu mando para vocês o arquivo se vocês quiserem conferir de um em um depois, tá bom? Ah, eu quero sim. E esse estudo que a gente está fazendo aqui também, eu estou gravando ele para a gente colocar para vocês poderem assistir de novo depois se quiserem, tá bom? Ah, tá bom. Então eu vou ler esses textos aqui rápido. Todos eles dizem a mesma coisa, mas são vários autores diferentes. Primeiro é Deuteronômio, então Moisés escreveu: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Josué diz assim: dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Provérbios: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. A gente já leu essa parte, mas essa segunda parte ainda não. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então você vê Moisés, Josué e Salomão falando a mesmíssima coisa. Malaquias diz: eu, o Senhor, não mudo. Apocalipse 22:18, o último capítulo do Apocalipse, João fala: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então, quem acrescentar alguma coisa na Bíblia vai sofrer as pragas descritas na Bíblia.
19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Ou seja, se eu tirar alguma coisa do que Deus falou e omitir algo que está estabelecido na Bíblia, Deus vai me tirar da árvore da vida, ou seja, eu não vou ter a vida eterna. Mateus 5:17 a verso 17 a 19. Esse aqui é um texto que eu gosto muito, porque as pessoas insistem em mudar o que Deus falou e falar que, mas isso aqui mudou, isso aqui Deus mudou, Jesus veio para mudar, ou então Paulo mudou. Mas esse texto aqui eu penso assim, né? Imagina se tivesse na Bíblia um texto em que Jesus fala que ele não veio para mudar nada, hein, Juliana? Será que tinha, né? É. Imagina se tivesse, né? O próprio Jesus falando. Aí Mateus 5:17 a 19. Jesus diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, eu não sei se você tem janela no quarto aí, mas aqui eu tenho, sabe? Eu tô olhando lá para fora e ainda tem céu, tá? Porque ele fala assim, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu acho que porque tem céu, então nada passou, né, gente? Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu coloquei isso aqui porque é o que está no texto original em grego, né? A palavra revogar é a palavra katalissai. Então é como se Jesus estivesse falando assim, ó, não pensem que eu vim destruir, demolir ou dissolver a lei. Não pensem que eu vim interromper, cessar ou anular a lei. Não pensem que eu vim abolir, desfazer ou descansar a lei. Eu vim para cumprir. Cumprir é plerosai. Ele diz assim, eu não vim para abolir a lei, para revogar a lei. Eu vim para realizar, eu vim para completar algo que estava faltando na lei. Eu vim encher, preencher, completar. Eu vim para dar o pleno significado ou o pleno sentido da lei. É muito diferente do que as pessoas dizem, né? Que Jesus foi até, algumas vezes, foi até mais duro que a lei, por exemplo. Porque no começo, no Antigo Testamento, né, os 10 mandamentos falam, não adulterarás. Ele já falou o seguinte, ele acrescentou alguma coisa, falou assim, se você só olhar, né, para uma mulher desejando, você já está pecando. Ele mostra, em vez de retirar coisas, ele mostra que é muito mais amplo do que eles imaginavam. Exatamente. Ele quis ensinar melhor. Eu não sei, eu acho que ele quis ensinar de uma maneira melhor. Não adianta só você não adulterar, você não pode desejar e tudo. Então ele veio o quê? Ele veio confirmar, né? Isso. Essa é uma ótima palavra para poder definir. E muita gente fala, mas Jesus aboliu a lei, agora são 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Não. Se você for ler lá, ele fala assim, o amor a Deus e o amor ao próximo, disso dependem toda a lei e os profetas. Não é que ele está mudando, ele está falando que toda a lei depende do amor. Não é verdade? Os 4 primeiros mandamentos é nosso amor para com Deus. É não ter outros deuses, é não adorar ídolos, é não falar o nome de Deus em vão, não é? É guardar o sábado. São os 4 mandamentos que a gente faz para Deus. E os outros 6 é o mandamento de amor nosso, do homem para o homem. É não matar, não roubar, não adulterará, é cuidar dos nossos pais, é não furtar, é não cobiçar. Então, amor ao próximo e amor a Deus. Disso dependem a lei e os profetas. Né? As pessoas distorcem muito o que Jesus falou, né? Mateus 24:35 diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Lucas 16:17 diz assim, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Salmo 111, 7 e 8 diz assim, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Ou seja, a palavra de Deus ela é justa, ela é verdade e ela é estável, ela é igual desde o começo até o fim. A gente, quando vai estudar a Bíblia, qual que é o método certo para a gente estudar, né? Como é a melhor forma de entender uma doutrina? Como a gente estava usando o exemplo. Eu quero estudar sobre a volta de Jesus, eu quero entender como vai ser a volta de Jesus para eu me preparar para ela. Como é que eu faço isso?
como que a Bíblia ela mostra pra gente como ela deve ser estudada, né? É do jeito que a gente está fazendo aqui agora. A gente pega vários autores diferentes falando do mesmo assunto e a gente vai vendo que uma ideia vai complementando a ideia do outro sem nunca um contradizer o outro. Você vê todos os autores diferentes que a gente viu até agora, nenhum contradisse o anterior. Todos eles falaram da mesma linha, do mesmo jeito. Então, aqui a gente vai ver o método que Jesus usava para estudar a Bíblia. O que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 24, tá? Se vocês quiserem ir abrindo aí, Lucas capítulo 24. Jesus já tinha morrido na sexta-feira, ele já tinha ressuscitado no domingo, e quando ele ressuscita no domingo, os discípulos estavam desanimados, né? Tinham desistido, nosso mestre morreu. E aí ele se encontra com 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús. E quando Jesus se encontra com esses 2 discípulos depois de ressuscitar, esses 2 homens ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E aí Jesus começa a conversar com eles, e eles não conseguem ver que é Jesus, né? Que Jesus impede que eles vejam que é ele. E aí ele fala, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão desanimados? Aí eles falam assim, ué, você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe que nosso mestre morreu, que ele foi crucificado, que ele era um homem profeta muito importante, verdadeiro, e que a nossa esperança acabou. E aí Jesus começa a andar com eles, sem que eles soubessem que era Jesus, e Jesus começa a contar as escrituras, a própria Bíblia. Ele pega desde Gênesis e vai contando tudo o que falava sobre Jesus, que ele iria vir, que ele seria o servo sofredor, que ele nunca ia pecar, que ele ia nascer de uma virgem, que ele ia morrer na cruz e que ele ia ressuscitar. Então, como que Jesus faz isso? É o que mostra em Lucas 24, 27. Olha aqui o método de Jesus para estudar a Bíblia. Jesus fala assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, se eu quero entender sobre a vida de Jesus, como é que eu faço? Eu vou pegar desde Moisés, ou seja, do Pentateuco, e os profetas, e eu vou ver tudo o que fala a respeito de Jesus em todas as Escrituras. Em tudo. É no Novo Testamento, é no Antigo Testamento. É Moisés, é Elias, a história de Daniel, é a história de Isaías, é a história de Ezequiel, é Pedro, é Paulo, é Tiago. Tem que juntar todas as informações para poder entender. E é exatamente o que Jesus fez com os discípulos. Ele mostrou tudo o que falava em todas as Escrituras. Isaías 28:10 diz assim, ó, esse texto aqui não está falando sobre como estudar a Bíblia, mas ele serve para a gente entender dessa forma. Isaías 28:10 diz assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Como é que a gente tem que estudar a Bíblia? É um pouco aqui e um pouco ali, pegando várias informações do mesmo assunto de várias pessoas diferentes, do jeitinho que a gente está fazendo no estudo de hoje. João 5,39, Jesus faz uma repreensão aos fariseus. Ele diz assim, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está falando para eles assim, vocês ficam aí estudando a Bíblia, mas vocês estão me negando, e a Bíblia testifica de mim, então o que vocês estão fazendo é em vão. Mas o que importa para a gente aqui, nesse momento, é o quê? As Escrituras, elas testificam de Jesus. Então, se eu quero conhecer Jesus, como eu posso conhecer ele sem conhecer as Escrituras? Porque a gente corre o risco de acreditar no que os outros falam. Logo que eu comecei a estudar a Bíblia, um amigo meu chegou para mim e falou para mim assim, ô Rodrigo, quando você for ver qualquer coisa de Deus, você não pode acreditar no que as pessoas estão falando. Não é porque é um padre, não é porque é um pastor que falou alguma coisa que a gente tem que tomar como verdade. Para você saber se é verdade ou não, você tem que ler por você mesmo. Isso é uma coisa que ficou bem forte em mim, e toda vez que eu escutava alguma coisa, eu ia lá conferir, sabe? Porque se a gente confiar na palavra humana, a gente corre o risco de estar indo contra o que Deus falou. Então, toda vez que a gente aprende alguma coisa, que a gente escuta alguma coisa, a gente tem que ir na Bíblia para conferir se aquilo é verdade. Quem fazia isso eram os bereanos, né? Exatamente. Da igreja de Bereia. Exatamente. Eles iam conferir tudo. E Paulo fala o quê? Eles que estão certos, né? Verdade. Eu até coloquei esse texto mais pra frente, acho que é o último texto do estudo de hoje. Esse hora foi certeiro. Desculpe. Não, imagina, eu acho ótimo. Sabe por que eu acho ótimo, Carmen?
porque mostra que a gente está Ah, pensando na mesma linha. é verdade. Eu gosto muito quando alguém fala um texto e é o próximo que eu vou mostrar. Daniel 12:4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Você percebe aqui? Não é que muitas pessoas vão ler a Bíblia. Não é que muitas pessoas vão ouvir pregações ou ver sermões. Não, é que muitas pessoas vão esquadrinhar a Bíblia, né? O que significa isso? É detalhadamente, é pouco a pouco, é saborear o que está escrito, né? É tentar entender cada palavra, cada vírgula. Ô, Rodrigo, ô, Rodrigo, Pode falar. então, tem muitas pessoas que falam de ler Bíblia, pessoa assim quer ler um salmo, né? Ah, de manhã eu leio um salmo, mas não é assim. Você tem que examinar, você tem que estudar, você tem que entender que as pessoas não pensam assim em estudar a Bíblia, né? Ah, lê a Bíblia para ter uma palavra para ela naquele momento, né? Ah, eu vou abrir a Bíblia para ter uma palavra. Não é que seja errado, mas a gente tem que examinar, igual você falou, né? Examinar, estudar, ler alguma coisa, não entender, vai procurar saber o que que é isso, né? A gente tem que ter esse hábito. É, com certeza. E não só isso também, como por exemplo, hoje eu estava lendo o livro de Abacuque. É um livro pequenininho, mas o que que é o interessante a gente fazer? Hoje, ainda mais que a gente tem muitos meios de pesquisa, né? Muito fácil de a gente encontrar informações boas. Eu estava estudando o livro de Abacuque hoje. Eu estava lendo e Eu tal. gosto de Abacuque. Eu gosto muito desse livro. É muito bonito, né? É, Ele faz uns eu gosto questionamentos para da oração Deus, né? dele. É, gosto da oração dele. É bonito mesmo. Ajuda bastante quando a gente está na aflição. Ajuda muito. É bonito mesmo. Aí, o Carmen, o que que é o ideal que a gente faça? Por exemplo, eu vou estudar o livro de Abacuque. Primeiro eu quero entender que época que isso aqui está acontecendo. Quando que Abacuque viveu? Quando que ele escreveu esse livro? Quem era o rei de Israel na época? O que estava acontecendo ali? Qual era o contexto desse livro? O que que Deus estava querendo dizer com aquele momento, né? Você vai ver ali, ele está falando sobre os babilônicos, né? Ele está falando assim, vocês pecaram contra mim, vocês estão indo contra o que eu falei, e por isso vocês vão ser escravos dos babilônicos. E pouco tempo depois isso aconteceu realmente, que é a história que vai contar em Daniel, em Ezequiel também, né? Então, assim, é interessante a gente conhecer o contexto em volta daquele livro para a gente entender o que está acontecendo também, né? Hoje em dia a gente tem muitos meios para poder fazer isso. E é muito importante que a gente faça dessa forma, né? Que a gente, como está falando Daniel, e como a Carmen falou, né? Como os bereanos faziam, é esquadrinhar. É ver e examinar e procurar e tentar entender cada palavra. Salmo 1, versos 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É a mesma coisa, né? A gente tem que examinar as escrituras, a gente tem que esquadrinhar as escrituras, a gente tem que meditar nas escrituras dia e noite. Gálatas 1, do 6 ao 9, é uma repreensão até, né? E isso aqui é muito, muito importante. Porque se já existiam falsos evangelhos na época de Paulo, tão pouco tempo depois de Jesus morrer, imagina hoje, não é verdade? Misericórdia. Então, Gálatas 1, do 6 ao 9, Paulo diz assim, ó: Estou admirado que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então tem o evangelho de Cristo e tem outros evangelhos que são falsos, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Existem pessoas que querem perverter o que Cristo falou para suas próprias vontades, para suas próprias opiniões, até mesmo de forma satânica, até mesmo para enganar e para poder levar as pessoas à condenação. Aí, em verso 8, Paulo diz assim: Mas ainda que nós, os discípulos, os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Se alguém ensinar diferente do que Jesus ensinou ou do que a Bíblia ensina, seja anátema. Nesse contexto aqui, o que significa ser anátema? Se afaste ou seja condenado à destruição. Se afaste ou seja considerado maldito. Então, olha que interessante, né? Ainda que desça um anjo do céu. E os muçulmanos, a história deles começa assim.
era um homem que era judeu, desce um anjo do céu para ele e fala para ele: peraí, o que você está aprendendo está errado, eu vou te ensinar a verdade. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E essa é a importância de a gente ter isso aqui atrás bem definido. Se a gente examinar as escrituras, se a gente esquadrinhar, se a gente meditar de dia e de noite, quando alguém vier com uma informação errada, a gente está preparado para saber o certo e o errado. A gente está preparado para saber se a gente aceita aquilo ou se a gente rejeita aquilo. Aí, mostrando isso de uma forma muito clara e muito legal, a gente pode ir para o livro de Mateus, Mateus 4, dos versos 1 ao 11, que são as tentações de Jesus no deserto. Porque o que acontece aqui? Satanás, um anjo do céu, ele vem e ele começa a distorcer as escrituras. Se Jesus não conhecesse bem as escrituras, ele podia ser enganado. E ele responde às perguntas de Satanás usando a própria Bíblia, né? Ele não vem falar assim, mas o sacerdote falou tal coisa, mas o fariseu falou tal coisa. Não, ele fala, está escrito. A Bíblia diz. Então a tentação de Jesus, a gente começa no verso 1, fala assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então ele estava fraco, ele estava debilitado, e para se aproveitar disso, o diabo chegou. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: olha o que o diabo fala para Jesus: se és o Filho de Deus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele vem e fala: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Como é que Jesus responde para Satanás? Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, ele vem tentar Jesus, e Jesus resiste à tentação como? Com a própria palavra. Bíblia, a própria palavra. Esse texto que Jesus citou está em Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E aí o diabo vem e ele fala assim: você me respondeu com um texto bíblico? Então eu vou usar um texto bíblico aqui. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então o diabo foi lá e usou o quê? A Bíblia, como muita gente faz hoje. Usa textos bíblicos, mas fora do contexto correto. E Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo usou o texto que estava em Salmo e Jesus usou o texto que estava em Deuteronômio. Só que a diferença aqui é que o diabo tirou de contexto o que Deus tinha falado. Depois mais uma, verso 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus pegou esse texto de Deuteronômio e de Êxodo: não terá outros deuses diante de mim, e o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então a gente pega assim, você vê que a estratégia do diabo é essa: pegar textos e pegar informações fora de contexto e joga ali como se elas fossem verdade. Ele fez isso no Jardim do Éden, ele faz isso até hoje com a gente. Mas se a gente estiver afiado, né, como Jesus ali estava preparado, a gente vai saber se defender. A gente vai poder usar aquele escudo, que é a proteção, que é a palavra de Deus. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os seus pensamentos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mateus 7:7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas esse texto de Mateus 7:7, ele se complementa em Jeremias 29:13, porque Deus fala assim: se você me buscar, você vai achar. Se você bater, eu vou abrir a porta para você. Mas não é em qualquer momento que Deus faz isso. Não é dizer que eu estou buscando e eu vou encontrar, eu bati, eu bati, ele vai abrir. Mas Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Quando?
quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se nós estivermos buscando a Deus da boca para fora, para aparecer para os outros, a gente não vai encontrar a verdade, a porta da salvação não vai ser aberta para a gente. A gente vai ter isso quando a gente achar, quando a gente buscar de todo o nosso coração. Agora vem o texto que a Carmen falou aquela hora. Quer ler pra gente, Carmen? Atos 17, 11? Espera aí. Deixa eu pegar. Se eu conseguir enxergar, eu leio. Tá bom. Vamos lá. Atos 17, 11, né? Atos 17, 11. Esse aqui é o resumo de tudo que a gente viu, né? Esse texto aqui é perfeito pra gente encerrar o nosso estudo de hoje. Pera, ainda estou procurando. Pode ir com calma. Atos 17, 11. Achei. 17, 11. Está aqui. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Esses aí 12. são quem? Os de Bereia. É. Então, Agora o 12. Tá, é para deu 12? era só o 11 mesmo. Ah, então tá bom. Só o 11 Então mesmo. tá ali. Então falou o quê? Esses de Bereia eram muito mais nobres, porque eles não só recebiam a palavra de Deus, mas eles examinavam todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E do mesmo jeito nós devemos fazer, né? Nós não podemos aceitar nada como verdade sem passar pelo crivo da Bíblia. A gente tem que comparar tudo que a gente escuta relacionado a Deus com a Bíblia. E aí o Rodrigo falou uma coisa, a Bíblia falou outra. Quem que tá certo? A Bíblia. A Bíblia. O pastor falou uma coisa, a Bíblia falou outra. Quem tá certo? A Bíblia. A Bíblia. O padre falou uma coisa, a Bíblia falou outra. Quem tá certo? A Bíblia. A Bíblia. Se a gente fizer dessa forma, a gente não tem como errar, né? A gente tem que se dedicar, a gente tem que a gente tem que examinar de dia, de noite, esquadrinhar os textos bíblicos para que a gente saiba que a gente está seguindo o caminho correto. Realmente a vontade do nosso Pai Eterno, né? Que quer tanto salvar a gente. A Bíblia vai, eu acredito que nas Escrituras vai além do que a gente vê. A gente crê na Escritura além do que a gente vê. Como, que eu trazendo um exemplo, eu posso estar vendo uma parede preta, mas se a Bíblia disser que ela é branca, eu vou olhar a preta e vou dizer, não, ela é branca, porque a Bíblia está dizendo que ela é branca. Amém. É isso aí. Não é isso aí. assim? Com certeza. Muitas vezes a gente não vai nem entender o porquê, né? É. Não, muitas vezes não. Assim como as coisas acontecem com a gente. Hoje eu estava falando para minha filha que eu estava agradecendo a Deus por todos os problemas e dificuldades que eu já passei, estou passando e ainda vou passar. Porque a palavra, como você diz, ela é fiel e verdadeira. Então, diz que todas as coisas cooperam para o bem. Se são todas as coisas ruins também são para o bem. É o que a gente não consegue enxergar na hora e no momento. Mas depois a gente vai ver que tudo foi a misericórdia de Deus, né? É verdade. E fala, né? Em tudo dai graças, né? No mesmo sentido que a senhora falou. Se é tudo, né? É o bom É tudo. e é o ruim. E a gente vai Porque percebendo, tudo como a senhora disse, na hora às vezes a gente não percebe, né? Mas a gente, depois de passado um tempo, a gente vai vendo que muitas das dificuldades são pra gente poder moldar o nosso caráter, né? Pra gente poder se exatamente. preparar, pra gente se fortalecer. Porque a gente sabe que no final dos tempos o povo de Deus vai passar muitas dificuldades aqui na Terra, né? Tem que estar preparado, Tem que estar preparado. né? Então, a gente, a gente muitas vezes, quando está passando, muitas vezes está passando problema, a pessoa, ela não consegue enxergar essas coisas, né? Sim. Muitos acham até que Deus está sendo ruim, que está pesando a mão. Isso tudo é falta de conhecimento da palavra. É. Porque se a gente conhece a palavra, a gente vive ela. Então, se a palavra diz que tudo é para o nosso bem, então na hora que você está passando problema, você tem que lembrar disso. É verdade. Que não ficar angustiado e aflito, alguns até blasfemando, mas glorificando a Deus, porque aquilo ali sempre vai pesar bom para a gente. A gente pede, Senhor, me dá força, um exemplo, Senhor, me dá força emocional
Aí eu vou passar por um problema que eu vou ter que me fortalecer emocionalmente, para me crescer emocionalmente. Aí fico aborrecida, porque estou sofrendo emocionalmente. É falta de conhecimento da palavra. É Porque se eu verdade. quero me fortalecer emocionalmente, eu tenho que passar por aquilo para me aprender a me fortalecer, não é? É Não é assim verdade. que Deus ensina? É Não é? verdade. É assim que Deus ensina. Eu vi uma vez um rapaz falando assim que quando ele orava pedindo para Deus para ter paciência, ele fala assim: o que você acha que Deus vai fazer? Ele vai te dar paciência ou vai te dar a oportunidade de ser paciente? E Isso, aí, isso, isso, né? Aí o que a senhora falou é exatamente igual. né? Ele vai, tudo que você pedir, ele vai te dar, sim, não é de mão beijada, né, meu Não. filho? Você vai passar por aquilo para reforçar tudo o seu emocional, a sua capacidade de entender as coisas, você buscar mais a Deus, orar mais, jejuar mais, porque quando a gente está na aflição, a gente corre para fazer tudo melhor possível, né? E por É, isso que a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. é Porque quando está verdade. fraca, a pessoa quer se fortalecer. E É, quando ela está bem, ela relaxa. é verdade. A gente tem essa tendência horrorosa, né? É verdade. Horrorosa. Pois é. Desculpa eu estar falando, viu, meu filho, Não, atrapalhando sua aula. não, nosso estudo é para isso mesmo. Eu gosto é disso, viu? Fica tranquilo, quero que o pessoal participe bastante. Se fosse pra gente falar Ai, parece que sozinho, a gente sou eu assistia uma que palestra. falo, é só eu que estou falando. A senhora tá animada assim que eu gosto. Então tá bom. Gente, isso aqui foi o que eu preparei pro nosso estudo de hoje, né? Amém. A gente fez um estudo da forma como a Bíblia ensina a estudar, né? Pegando textos diferentes, de mesmo assunto, de autores diferentes, para a gente poder formar uma ideia bem clara, né? É verdade. Esse Foi uma boa material aqui eu vou explicação. mandar para vocês no WhatsApp se vocês quiserem revisar os slides, tá? E eu vou colocar o vídeo também para vocês assistirem. Ah, eu quero sim. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, pessoal? Quero te agradecer, Rodrigo. Deus te abençoe, viu? Nada, é com muito prazer. Tchau. Obrigada. Muito obrigado, gostei muito. Ah, que bom, fico feliz. Semana que vem a gente pode seguir firme se vocês quiserem, tá bom? Aí a senhora Amém. mais pessoas, mãe, para estar estudando com a gente. Tá bom. Todos são A bem-vindos. gente, a gente convida, né, Juliana? Mas a gente não pode pegar a pessoa pelo pescoço. É A gente tem verdade. que orar para que Deus, o Espírito Santo, convença, né? Porque as pessoas parecem que não gostam mais de ouvir as coisas de santa de Deus, né? É verdade. Infelizmente, a maioria das pessoas não quer, né? Mas É. se a gente fizer só nós, já tá valendo a pena. Porque eu acho, o negócio é continuar orando, né? Porque a oração é para isso mesmo, né? A oração é para mudar as coisas, né? Sim, A gente não pode aceitar, não quer, deixa para lá, não. Não quer, tudo bem, mas vamos orar para querer, né? A vamos palavra orar. de Deus diz que no Espírito Santo está tanto querer quanto efetuar. Amém. Então a gente tem que orar para que a pessoa, que ele crie uma situação que a pessoa passe a querer. E uma vez a pessoa querendo, o Espírito Santo dá a condição de a pessoa efetuar aquilo que ela quer. Amém. Então A a gente senhora tem faz que uma orar. oração pra gente, Carmen, pra gente finalizar? Faça. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez te agradeço, Senhor, porque todas as coisas acontecem para o nosso bem. Foi o Senhor que preparou esse estudo, foi o Senhor que nos deu oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama. Pai, eu só te peço, Senhor, em nome do teu santo e precioso nome, que muitas outras pessoas consigam entender isso, que o Senhor está oferecendo uma bênção tão grande na sua mesa e estão rejeitando, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, Senhor. Então, que o Senhor venha iluminar essas pessoas para que elas consigam enxergar isso e possam aproveitar as oportunidades que o Senhor está dando, mesmo porque nós já estamos quase no final, Pai. E o Senhor não quer que ninguém se perca, Deus. Eu quero agradecer pela vida do Rodrigo, Senhor, porque se dispôs a estar aqui nos ensinando com tanta calma e paciência, com tanta generosidade. Eu agradeço pela vida dele, agradeço pedindo ao Senhor que o ilumine cada vez mais, que o use com poder e graça cada vez mais, e que nos ajude, Deus, a não só aprender
mas aprender e praticar aquilo que estamos aprendendo, né, Senhor? E que possamos também ser instrumento do Senhor, né? Que o Senhor abençoe a nossa boca, a nossa língua, para que possamos também, Senhor Jesus, levar essa palavra para outras pessoas. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Ô, oração bonita, hein? Amém. Amém. Gente, obrigado. Boa noite para vocês, viu? Eu vou Boa colocar isso aqui lá para vocês no WhatsApp. Ô, Juliana, aí o que eu pensei é o seguinte, ó. Como a gente falou com o pessoal lá, ninguém quis, a gente pode, de repente, manter o grupo lá, ou então a gente cria outro grupo com o pessoal que participou, e se alguém lá quiser, a gente vai acrescentando. Porque a gente mandou mensagem lá, ninguém respondeu, depois de tarde você mandou, ninguém respondeu. Então acho que talvez a gente vai seguindo dessa forma, e se de repente alguém aparecer, a gente vai acrescentando no grupo. Pode ser do jeito, pode ser sim. Tá bom? Aí eu vou pegar esse material, eu mando pra vocês lá e mando o vídeo pra vocês assistirem se vocês quiserem também, tá bom? Então, boa noite, obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus, viu? Obrigada. Semana que vem tem mais. Boa noite. Obrigada, viu? Eu que Fica agradeço. com Deus. Boa noite, gente. Boa noite, até mais. Boa noite.